Nós vamos ler o único capítulo de Abdias, que é um oráculo inteiro contra Edom. Começa com o anúncio de Deus de que a nação será feita pequena e abjeta. O juízo é devido à soberba de Edom, que confiava em suas fortalezas rochosas, as quais Deus promete derrubar, mesmo que fossem tão altas quanto as estrelas. O profeta descreve a aniquilação total dos tesouros e a traição de seus aliados, e a destruição de seus sábios e valentes. O motivo principal da condenação é a violência e a falta de compaixão contra seu irmão Jacó, agindo como inimigo no dia em que Jerusalém foi invadida. Abdias lista as ações proibidas e estabelece a lei do talião. Como tiveres feito, assim se fará contigo. O livro conclui com a promessa de esperança. O Monte Sião terá sobrevivente e será santo. A casa de Jacó será um fogo que consumirá a casa de Esaú, e Israel recuperará suas possessões. A restauração culminará com o juízo de Edom no Monte Sião, onde ao Senhor pertencerá a realeza. Vamos à leitura. Abdias, capítulo 1. Visão de Abdias. Eis o que diz o Senhor a respeito de Edom. Eis a mensagem que recebemos do Senhor, e que um mensageiro foi encarregado de levar às nações. De pé, levantemo-nos contra esse povo para o combate. Eis que te faço pequeno entre as nações, estarás na extrema abjeção. A soberba do teu coração transviou-te. Tu que habitas nas fendas dos rochedos, em uma morada inacessível, e dizes no teu coração: quem me faria cair por terra? Ainda que tivesses colocado o teu ninho tão alto como a águia, ou tivesses posto entre os astros, eu te precipitaria dali, oráculo do Senhor. Se ladrões entrassem em tua casa, ou salteadores noturnos, como fostes devastado, eles só levariam aquilo de que necessitam. Se vindimadores entrassem em tua vinha, deixariam ainda a respigar. Como fostes revistado, Esaú, como foram roubados teus tesouros ocultos. Fostes expulso até a fronteira por todos os teus aliados. Fostes enganado, fostes dominado por teus amigos. Teus comerçais puseram armadilha sobre teus passos, e não os percebeste. Sim, naquele dia, oráculo do Senhor, farei perecer os sábios de Edom, os homens inteligentes da montanha de Esaú. Também os teus valentes, ó Temã, serão tomados de medo, a fim de que todo homem, no dia da carnificina, seja exterminado da montanha de Esaú. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, estarás coberto de vergonha, e serás aniquilado para sempre. No dia em que lhe fizestes face, quando bárbaros levavam cativo seu exército, estrangeiros entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém. Tu também eras como um deles. Não te alegres com o dia do castigo de teu irmão, no dia do seu infortúnio. Não te alegres com os males dos filhos de Judá, no dia de sua ruína. Não abras a tua boca para insultar no dia de seu desastre. Não entre pelas portas das cidades de meu povo no dia da catástrofe. Não contemples com alegria os seus males no dia da calamidade. Não deites a mão às suas riquezas no dia da sua desventura. Não te ponhas nas encruzilhadas para matar os fugitivos, e não entregues os sobreviventes no dia da tribulação, porque o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como tiveres feito, assim se fará contigo. Carregarás sobre a cabeça o peso de teus atos. Assim como bebestes no meu monte santo, assim beberão as nações sem cessar. Beberão, sorverão e virão a ser como se nunca tivesse sido. Mas sobre o monte Sião estarão os sobreviventes. Será um lugar santo, e a casa de Jacó recuperará suas possessões. A casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama, enquanto a casa de Esaú servirá de restolho, que será consumido e devorado por aquelas. Nada ficará da casa de Esaú, é o Senhor quem o declara. Os que habitam o sul tomarão a montanha de Esaú. Os que habitam a planície conquistarão a terra dos filisteus. Possuirão o território de Efraim e da Samaria, e Benjamim tomará Galaade. Os exércitos de Israel deportados ocuparão as terras dos cananeus até Sarepta. Os deportados de Jerusalém em Safarade possuirão as cidades do sul. Subirão vitoriosos o monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e ao mesmo Senhor pertencerá a realeza. Hoje vamos iniciar o livro de Jonas.
No capítulo 1, começa com o profeta recebendo a ordem de ir a Nínive para profetizar, mas ele foge para Tarsis, buscando escapar da face do Senhor. Deus, contudo, envia uma grande tempestade sobre o mar, e enquanto os marinheiros pagãos clamam a seus deuses e tentam salvar o navio, Jonas está dormindo no porão. Despertado, ele é identificado por sorteio como responsável pelo infortúnio e confessa ser um hebreu que adora o Senhor, Deus dos céus, Criador do mar e dos continentes. Reconhecendo que a fúria do mar é causada por sua fuga da ordem divina, Jonas pede para ser lançado ao mar. Os marinheiros, apesar de tentarem salvar Jonas, oram ao Senhor reconhecendo a sua soberania e o atiram às ondas. Imediatamente a fúria do mar se acalma. O capítulo conclui com os marinheiros pagãos sentindo profundo temor para com o Senhor e oferecendo-lhe sacrifícios e votos. Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amate, nesses termos: Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho, mas na direção de Tarsis, para fugir do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que partia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele para ir com os demais passageiros para Tarsis, longe da face do Senhor. O Senhor, porém, fez vir sobre o mar um vento impetuoso e levantou no mar uma tempestade tão grande que a embarcação ameaçava espedaçar-se. Aterrorizados, os marinheiros puseram-se a invocar cada qual o seu Deus e atiraram no mar a carga do navio para aliviarem-no. Entretanto, Jonas tinha descido ao porão do navio e, deitando-se ali, dormia profundamente. Veio o capitão e o despertou. Dorminhoco, que estás fazendo aqui? Levanta-te e invoca o teu Deus para ver se ele se lembra, talvez, de nós e nos livre da morte. Em seguida disseram os marinheiros entre si: Vinde e tiremos a sorte para sabermos quem é a causa deste mar. Lançaram a sorte e esta caiu sobre Jonas e perguntaram-lhe: Tu, por quem nos acontecem estes males? Dize-nos qual é a tua profissão. De onde vens? A que país e a que raça pertences? Sou hebreu, respondeu ele, adoro o Senhor, Deus dos céus, que criou o mar e todos os continentes. Ficaram então aqueles homens possuídos de grande temor e disseram-lhe: Por que fizestes isto? Pois tinham compreendido pela própria declaração de Jonas que este fugia para escapar à ordem do Senhor. E disseram-lhe: Que te havemos de fazer para que o mar se acalme em torno de nós? Porque o mar torna-se cada vez mais ameaçador. Os homens remavam para ver se conseguiam ganhar a costa, mas em vão, porque o mar se embravecia cada vez mais contra eles. Então invocaram o Senhor. Senhor, disseram eles, não nos façais perecer por causa da vida deste homem, nem nos torneis responsáveis pela vida deste homem, que não nos fez mal algum. Vós, ó Senhor, fizestes como foi do vosso agrado. E pegando em Jonas, lançaram nas ondas, e a fúria do mar se acalmou. Tomada de profundo sentimento de temor para com o Senhor, a tripulação ofereceu-lhe um sacrifício acompanhado de votos. No capítulo 2 de Jonas, relata a oração do profeta de dentro do grande peixe, que o Senhor providenciou e onde ele passou 3 dias e 3 noites. Em sua oração, Jonas clama ao Senhor desde o fundo das entranhas do peixe, que ele descreve metaforicamente como a morada dos mortos. Ele reconhece que foi Deus quem o lançou no abismo e que as ondas do Senhor o envolviam. Em seu desespero, ele sentiu-se rejeitado da vista de Deus e descido até as raízes das montanhas, com os ferrolhos da terra fechados sobre ele. Contudo, em seu desfalecimento, ele pensou no Senhor e sua oração alcançou o santo templo de Deus. Jonas contrasta aqueles que buscam ídolos vãos com sua própria fé e declara que cumprirá seu voto, afirmando solenemente: do Senhor vem a salvação. Em resposta à oração de fé, o Senhor ordenou ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Jonas, capítulo 2. O Senhor fez que ali se encontrasse um grande peixe para engolir Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Do fundo das entranhas do peixe, Jonas fez esta prece ao Senhor seu Deus: Em minha aflição invoquei o Senhor, e ele ouviu-me. Do meio da morada dos mortos clamei a vós, e ouvistes minha voz. Lançastes-me no abismo, no meio das águas, e as ondas me envolviam. Todas as vossas vagas e todas as vossas ondas passavam sobre mim. E eu já dizia: fui rejeitado de diante de vossos olhos.
Acaso me será dado ainda rever vosso santo templo? As águas envolviam-me até a garganta, o abismo me cercava, as algas envolviam-me a cabeça. Eu tinha descido até as raízes das montanhas, até a terra cujos ferrolhos eternos se fecharam sobre mim. Quando desfaleci a minha vida, pensei no Senhor. Minha oração chegou a vós no vosso santo templo. Os que servem a ídolos vãos abandonam a fonte das graças. Eu, porém, oferecerei um sacrifício com cânticos de louvor e cumprirei o voto que fiz. Do Senhor vem a salvação. Então o Senhor ordenou ao peixe e este vomitou Jonas na praia. No capítulo 7 de Apocalipse, interrompe a sequência dos selos para garantir a proteção dos fiéis. 4 anjos detêm os ventos do juízo até que os servos de Deus sejam assinalados em suas frontes. O número dos selados é 144.000, representando o Israel de Deus. Em seguida, João vê uma grande multidão inumerável, vinda de toda a nação, tribo, povo e língua, que está diante do trono de Deus, vestida de vestes brancas e com palmas na mão. Eles atribuem a salvação a Deus e ao Cordeiro, provocando uma doxologia de louvor por toda a hoste celestial. Um ancião revela que essa multidão é composta pelos sobreviventes da grande tribulação, que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Como recompensa, eles servem a Deus em seu templo, abrigados em sua tenda. O Cordeiro será o seu pastor, guiando-os às fontes d'água viva, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Apocalipse capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos que se conservavam em pé nos 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvore alguma. Vi ainda outro anjo subir do oriente. Trazia o selo de Deus vivo e pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos, aos quais fora dado danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiques a terra nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Ouvi então o número dos assinalados, 144.000 assinalados, de toda a tribo dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Neftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zabulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservava-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão, e bradava em alta voz: A salvação é obra de nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 animais. Prostravam-se de face em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me: Estes que estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. E ele me disse: Esses são os sobreviventes da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Já não terão fome nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas. E Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos. Nesse trecho do Salmo 139 é uma intensa oração de libertação. O salmista pede ao Senhor que o livre do homem mau e violento, cujos corações estão cheios de maldades e que tramam discórdias diariamente. A arma desses inimigos é a língua, que eles aguçam como serpente e usam como veneno viperino. O salmista reitera o pedido para ser preservado das mãos do ímpio, que trama sua queda. Ele descreve como os orgulhosos armam laços, estendem redes e colocam ciladas junto ao caminho para fazê-lo cair. O salmo se volta para a confiança em Deus, com o salmista declarando
vós sois o meu Deus, e pedindo ao Senhor que escute a voz de sua súplica. Salmo 139, dos versículos 2 ao 7. Livrai-me, Senhor, do homem mau, preservai-me do homem violento, daqueles que tramam mal no coração, que provocam discórdias diariamente, que aguçam a língua qual serpente, que ocultam nos lábios veneno viperino. Salvai-me, Senhor, das mãos do ímpio, preservai-me do homem violento, daqueles que tramam minha queda. Orgulhosos armam laços contra mim e estendem suas redes, e junto ao caminho me colocam ciladas. Diga ao Senhor, vós sois o meu Deus. Escutai, Senhor, a voz de minha súplica. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 45, exalta Arão, o sumo sacerdote, começando pela descrição do peitoral com as 12 pedras preciosas, gravadas em memória das 12 tribos de Israel, e da tiara coroada com o cunho da santidade. O ofício era exclusivo aos seus descendentes. Moisés o ungiu com óleo santo e Deus estabeleceu uma aliança eterna com sua raça. As funções principais de Arão incluíam oferecer sacrifícios, cantar louvores, abençoar o povo e fazer a expiação. Além disso, ele tinha autoridade para ensinar e explicar a lei de Deus a Israel. O texto termina lembrando que Arão enfrentou a conspiração de estranhos e a rebelião de Datã, Abiram e Coré no deserto, por inveja de seu chamado. Eclesiástico capítulo 45, dos versículos 13 ao 22. Era uma obra de artista, de fio de escarlate, com 12 pedras preciosas engastadas no ouro, gravadas pelo trabalho do lapidador, em memória das 12 tribos de Israel. Sobre sua tiara colocou uma coroa de ouro, onde estava gravado o cunho da santidade, da glória e da honra. Era uma obra majestosa, adorno que encantava os olhos. Nunca antes dele houve coisa tão magnífica, desde o princípio do mundo. Nenhum estranho dele se revestiu, mas somente os seus filhos e os filhos de seus filhos no decorrer dos tempos. Os sacrifícios foram diariamente consumidos pelo fogo. Moisés o investiu e o ungiu com óleo santo. Deus fez com ele e com sua raça uma aliança eterna, que durará tanto quanto os dias do céu, para exercer o sacerdócio, para cantar os louvores do Senhor e abençoar solenemente o seu povo em seu nome. Escolheu entre todos os viventes para oferecer a Deus o sacrifício, o incenso e o perfume da lembrança, e para fazer a expiação em favor do seu povo. Deu-lhe autoridade sobre seus preceitos e sobre as disposições dos seus julgamentos, para ensinar a Jacó seus mandamentos e explicar sua lei a Israel. Estrangeiros conspiraram contra ele por inveja. Homens o cercaram no deserto, que era o partido de Datã e Abiram, e da facção furiosa de Coré. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.